Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento de reflexão, escuta, cura, libertação emocional. Nos encontramos toda semana, segunda-feira às 20h20. Você que está assistindo ao vivo, bem-vindo. Você que está assistindo a reprise pelo Insta ou pelo Face, também seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso tema hoje é sobre o vazio. Eu escuto muito isso das minhas clientes. Eu sinto um vazio. O que é isso? Entender esse vazio, olhar para a alma. Esse é o nosso tema da noite. E como você pode ver, não temos a costumeira música Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz. Andam me derrubando a live e eu acredito que é a música. De qualquer forma, viver e não ter a vergonha de ser feliz é o meu lema, é a minha bandeira. Na verdade, é o que nós viemos ser aqui. Nós viemos viver e não ter a vergonha de ser feliz. Mesmo que hoje, vivendo numa sociedade com muitas facilidades, com muita comunicação, nos comunicamos em tudo que é parte do mundo, essa seja a frase força, mas ainda uma pessoa que é feliz incomoda. Uma pessoa que é feliz, a gente se olha e pergunta o que essa aí viu o passarinho vermelho. Não, o passarinho verde, né? Nem sei a cor mais do passarinho, né? Por quê? Porque uma pessoa que é feliz, que está de bem com a vida, ela incomoda geralmente. Nós estamos acostumados a falar mal da vida, nós estamos acostumados a nos queixar, nós estamos acostumados a reclamar. Então parece que essa sintonia nos atrai. A partir do momento que chega alguém no grupo e que não tem mais essa vibração, que já entrou num campo mais otimista, num campo mais libertador da alma, é uma pessoa que não se enquadra muitas vezes no grupo, não é mesmo? Você também sente assim? Bem-vinda, Janete, bem-vinda, Maria, Marta, bem-vinda, boa noite, querida. Tere, bem-vinda, que bom tê-las aqui, querida. Isa, boa noite, ai, que delícia. Marcos, bem-vindo. Eu sei que nós tivemos live a semana passada, mas eu tenho uma sensação de que faz uns 20 dias, um mês que a gente não se fala mais, que a gente não se vê mais. Não sei. Acho que a semana passada foi bastante longa por isso. De qualquer forma, toda segunda-feira, enquanto Deus permitir, a gente está aqui num processo de aprofundamento, autoconhecimento, libertação emocional. Seja bem-vinda, Sônia, que delícia, gratidão por estarem aqui. Convido você, primeiramente, para que se desarme no processo de julgamento, para que se desarme no processo das verdades, né? Cada um tem a sua verdade e eu trago aqui algumas verdades que fazem sentido para minha vida. E tá tudo bem se você não concordar. Tá tudo bem se você fez outra experiência e de repente você enxerga com outros olhos, sabe por quê? Porque cada um constrói a sua vida conforme a sua lente. E não é a lente aqui física, né? Mas é a lente das expectativas, das projeções, das vivências que nós temos dentro de nós. São essas experiências que temos dentro de nós que fazem a gente ler o mundo, que fazem a gente enxergar o mundo. Então tá tudo bem se você discordar de alguma coisa que a Isa trazer aqui, tá tudo certo, porque é sinal que provavelmente você fez outra experiência. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, tudo passa pela peneira da minha vivência. E até eu discordo às vezes de alguns escritores, de alguns autores, de alguns estudiosos. Por quê? Porque eu faço outra experiência, porque eu sinto diferente, porque eu vejo diferente. E tá tudo bem. Então eu quero convidar você para que essa hora que a gente passa juntos, seja de fato uma hora extremamente prazerosa e extremamente libertadora. Que de fato você consiga soltar certas amarras que estão ali dentro de você, certas dores emocionais, certas dificuldades de deixar ir muitas vezes as dores. Então se desprenda de tudo isso, deixa acontecer, né? Acompanhe esse processo com a sua alma e sem o julgamento. Por quê? Porque a Isa não está aqui porque é a melhor do mundo, a Isa não está aqui porque foi contratada pela Rede Globo, né? A Isa está aqui como um serzinho que está estudando e quer se libertar e está passando para as pessoas algumas convicções para que caminhem comigo nesse processo de libertação.
ok? Então, assim, não venha com o julgamento, ela falou errado, ou então ela não falou certo essa frase, ou essa pesquisa. Tá tudo bem, pouco importa. A Isa é a Isa e você é você. E aqui nesse canal a gente começa, desde que a gente começou a trabalhar, mas agora a gente dá continuidade, de um caminho de libertação da alma. E um elemento que é necessário para a libertação da alma é justamente aceitar o outro do jeito que é e tentar, na medida do possível, passo a passo, um pouquinho por vez, deixar o julgamento, ok? Porque o julgamento, nós vamos ver hoje o quanto o julgamento ele é maléfico. Mas tudo bem, nós aprendemos, né? Nós aprendemos na nossa convivência a julgar e, sobretudo, nos auto-julgar. Então, agora o caminho de volta para casa. Nos distanciamos tanto da nossa casa, da nossa alma, daquilo que nós somos pela nossa essência. Nos distanciamos muito e, por isso, sentimos muitas vezes vazio. Adentrando no tema já, deixando uma palhinha. Bem-vinda, Jaque, que delícia. Bem-vinda, Verani. A Jaque está aí no caminho da mentoria, né, Jaque? Gratidão, que delícia. Olha ali, ó. Simone, bem-vinda. Coisa boa, boa noite, Simone. Bem me quer, moda feminina, bem-vinda. Que bom tê-las aqui. Olhando já, eu vou pausar um pouco a música para a gente adentrar nesse tema, digamos que teórico, mais denso. Mas depois, no final, eu quero fazer uma ativação com as cartas sistêmicas, ok? Com a constelação sistêmica. É uma ativação da nossa mestra Fernanda Werner. Ela tá ali, né, em público, ela postou hoje essa ativação, mas é muito forte, eu quero trazer para você, para minha audiência, com a autorização dela. Eu sou aluna dela, né, sou discípula dela, e agora já estamos trabalhando deixa eu mostrar para você aqui, já estamos trabalhando com a mesa sistêmica, ela tá aqui atrás, ó. Já estamos trabalhando com as constelações sistêmicas, já recebi todo o material, as cartas, a mesa, o pêndulo, os processos de medição. Então, assim, ó, já estamos com muito gás, com muita força, realizando um trabalho muito lindo de ativação e de libertação. Então, para quem se sentir chamado, oi Mari, tudo bom, minha querida? Que bom tê-la aqui. Bem-vinda, amada. E justamente hoje ela postou ali na rede social dela uma ativação do Arcanjo Miguel. Eu quero trazer para vocês depois, muito poderoso para começar a semana. Então fica com a gente até o final, que vai ter muita coisa boa aqui. Ou não sei, né? Muita coisa boa, mas também olhar para a alma. E às vezes olhar para as dores da alma causa um pouquinho mais de dor. Por que causa dor? Porque toda vez que a gente olha para uma ferida, se ela está ali instaurada faz tempo, ela tem uma casquinha em cima, né? E como é que é o processo de cicatrização? Precisa tirar essa casquinha, colocar o remédio certo para poder cicatrizar e não mais fazer ferida, não mais fazer casca. Então, esse processo às vezes é doído. Eu tenho clientes que às vezes na primeira sessão saem e na semana dizem: Isa, pelo amor de Deus, eu tô mal, o que tu fez? E muitas vezes, né? Muitas vezes não, algumas vezes a cliente não volta. Por quê? Porque doeu demais, porque mexeu demais, né? Por isso que a gente trabalha com pacotes terapêuticos para garantir que a cliente consiga fazer todo o processo de libertação e não instaure mais dor, né, no seu coração, na sua alma. Mas sempre começar a mexer, ainda mais se é uma pessoa que não tem uma prática de autoconhecimento e de autocultivo, sim, é doído, não é uma tarefa fácil. Bem, adentrando no tema, então, olhando para esse processo, eu sinto um vazio. É uma queixa muito comum das minhas clientes. Geralmente é a primeira conversa, é o primeiro impacto, é a porta de entrada, geralmente que a cliente vem, né? Eu sinto um vazio. O que é isso? Muito comum isso acontecer. E a gente pode olhar esse vazio por vários âmbitos, por vários viés, digamos assim. Eu vou trazer alguns aqui, não são todos. De repente você se identifica com isso que eu vou falar, de repente você não se identifica. Cada um com a sua jornada, cada um com a sua estrada, ok? Um elemento que eu quero trazer muito poderoso, eu tenho 5 elementos que eu quero trazer, tá bom? Que eu elenquei das conversas das minhas clientes, dos estudos terapêuticos de várias ordens, de várias origens, várias ferramentas,
de vários mentores, inclusive, né, das ferramentas variadas, ok? O primeiro elemento que eu quero trazer me veio muito fortemente da constelação sistêmica, que é o elemento da expectativa, ok? Isa, o que tem a ver a expectativa com o vazio que sinto? Bom, de onde vem esse vazio? Esse vazio vem de uma insatisfação da alma, uma insatisfação pela vida que eu levo, uma insatisfação pela vida que você leva, ok? De repente chega aos 30, 40 anos, fez tanto nessa vida, discerniu, lutou, acertou, errou, e de repente se olha para o espelho e se sente vazia, se sente incompleta. Isso quando não se sente incapaz de recomeçar ou sem forças para buscar uma completude, para buscar preencher esse vazio. E muitas vezes acaba desistindo da vida. E aí se instauram processos depressivos, processos até de suicídio ou de outras ordens mais profundas. Ok? Mas se instaura um desânimo crônico na alma que a pessoa às vezes não consegue muito sair, principalmente se ela não tem uma prática de autoconhecimento, se ela não tem a coragem de buscar ajuda, se ela tem crenças limitantes de que fazer terapia é coisa para louco, né? Então, eu não sou louca, eu não vou buscar terapeuta. E aí fica ali levando uma vida morna e sofrida, onde poderia estar brilhando se libertasse um pouquinho dessas crenças, se restaurasse a humildade e viesse buscar ajuda, ok? De qualquer forma, sim, é um vazio por uma sensação de incompletude, né? Eu estou incompleta. Mas eu quero trazer um elemento muito importante. Nós não precisamos de alguém que nos completa. Essa questão de olhar a alma gêmea, ok, pode até ser. Agora, um casamento, uma pessoa que me complete, nós já somos completos. Deus já nos fez perfeitos, Deus já nos fez plenos, Deus já nos fez abençoados. Então, não é o casamento que vai nos completar, não é um filho que vai nos completar, não é uma profissão, nem uma vocação, uma missão. Nós já somos seres completos. Se a gente lembra qual é a nossa trajetória, ou por que nós estamos aqui, e sempre nas minhas falas vai ter isso, porque não só porque eu fui religiosa até os 30 anos, mas eu aposto nisso. E eu dou sentido para a minha vida a essa jornada que levamos aqui, ok? Isso faz sentido para mim e faz sentido para muitas pessoas que já buscaram a minha ajuda. Geralmente sentimos esse vazio quando passamos a vida fazendo, chega lá nos 40, 50 anos, a gente se olha para a nossa trajetória e pensa, eu fiz tanto nessa vida e eu sinto vazio. Nesse exato momento a gente entende que não é o fazer que nos completa. Por quê? Porque o fazer, ele se repete todos os dias. Se eu sou dona de casa, eu vou limpar a casa todos os dias e o dia seguinte ela vai estar suja. Se eu tiver tempo, eu vou limpar de novo. Se eu trabalho fora, eu vou trabalhar fora todos os dias ou quase todos os dias. Ai não, Isa, sábado e domingo não. Ok, mas na segunda eu volto e aí começa tudo de novo. E aí, de repente, a gente vive uma vida esperando terminar o ensino médio, aí quando termina o ensino médio com uma expectativa da faculdade, aí vai para a faculdade, aí começa a faculdade, já desanima, aí começa a viver na expectativa de que termine a faculdade, quando termina a faculdade, faz uma formatura, ok, quando passa, depois de uma semana, já cai no vazio de novo, aí consegue talvez o emprego dos sonhos, depois de um ano já está cansada, já não é mais o emprego do sonho, já começa a ficar chato, o chefe já começa a reclamar do chefe, da colega, e aí não vê a hora de se aposentar. Quando se aposenta, acha que é a 8ª maravilha do mundo e de repente começa a cair no vazio de novo porque se dá conta que se aposentou e todos os seus sonhos se realizaram, mas de repente se olha para dentro, se sente no vazio. Essa é a trajetória de uma vida pelo fazer, ok? Nós temos algumas opções na vida, tudo bem que temos que fazer, temos. De alguma forma, o fazer é necessário, porque é o fazer que nos traz os benefícios, o que nós precisamos, enfim, o dinheiro, a casa, a roupa, sei lá, né? Os bens materiais, enfim, nós conseguimos através do fazer. E tá tudo bem.
Agora, o fazer é uma parte bastante pequena que dá sentido para a nossa existência. E é aqui que a gente se perde. Por quê? Porque a nossa existência não está atrelada, o sentido da nossa existência não está atrelada ao fazer. Não está atrelado ao fazer. Tem um filósofo que eu gosto muito, eu acompanho, ele é brasileiro, é aqui do Rio Grande do Sul até, Jacob Petri, mas ele mora nos Estados Unidos agora. Eu gosto muito de ler, ele tem um olhar bastante contemporâneo e bastante espiritualizado, digamos assim, mas ele traz esse elemento de que o ser humano se atrelou ao fazer. E ele se atrelou tanto ao fazer que esse fazer se torna um propósito, e aí todas as pessoas, ou algumas pessoas, buscando o seu propósito. E toda pessoa, ou quase toda pessoa que busca o seu propósito, ela atrela o seu propósito ao fazer. O meu propósito é fazer tal coisa, o meu propósito é fazer isso, o meu propósito é fazer aquilo. E nós atrelamos o nosso propósito, o nosso sentido, a nossa existência ao fazer. É isso, no final das contas, que nos dá vazio. Por quê? Porque nós não viemos para fazer. Nós não viemos para colocar tijolo sobre tijolo. Nós não vivemos a nossa jornada aqui na Terra para a gente ter capital, para a gente ter riqueza, para a gente mostrar para os outros que a gente é alguém na vida. Esse é outro equívoco, né? Então, para eu ser, eu preciso ter. Não. Outro engano, né? Outro buraco existencial, que todos os buracos têm saída, mas se a gente não aceita outra verdade, esse buraco não tem saída, né? Nós atrelamos o nosso fazer ao ter e o nosso ter e fazer ao ser. Ou seja, uma pessoa é se ela faz e se ela tem bens materiais. E aí, claro que isso é implícito, por mais que a gente diga que todo mundo valoriza o ter, todos nós valorizamos o ter. É difícil, por mais que a gente tenha essa consciência, nós temos essa consciência, você a partir de hoje, se não tem ainda, vai ter essa consciência de que a nossa jornada no planeta Terra não está atrelada ao fazer e não está atrelada ao ter, está atrelada ao ser. Ok? Só que aí que tá o pulo do gato, ao ser o que, Isa? Então eu quero ser uma pessoa assim, 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 eu quero ser isso ou aquilo, eu quero ser. Nós já somos. É isso que o Jacob traz. Nós já somos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A fonte criadora nos fez a sua imagem e semelhança. E muito mais do que isso, com o poder e as condições de nós acessarmos todo o conhecimento que vem da fonte criadora. E um terceiro elemento extremamente importante, talvez o mais poderoso, com o livre-arbítrio. Acho que foi ali que nós nos enroscamos. Por quê? Através do livre-arbítrio, a gente vai passando culturas, jeito de pensar, jeito de ver a vida, de geração em geração. E aí é que a gente se enrosca nas nossas expectativas furadas e frustradas, a gente se enrosca nas nossas crenças limitantes que vêm do nosso sistema familiar, tanto do nosso sistema familiar quanto do inconsciente coletivo, do social, né? Quantas crenças limitantes eu mesma já me peguei pensando, meu Deus, eu não vou conversar com essa pessoa, meu Deus, ela não me parece confiável. Porque de repente, né, não estava tão bem vestida, estava com o cabelo assim assado, a fala dela não me pareceu muito culta, né? E de repente outra pessoa tu começa a falar um pouquinho mais culta, um pouquinho uma postura mais posicionada e me dá mais confiança de conversar. Isso é uma crença limitante, é um julgamento interno, ou seja, uma pessoa que estudou mais, uma pessoa que tem uma roupa um pouquinho melhor, uma pessoa que se posiciona um pouquinho melhor, ela é idônea? Ela é de moral melhor? Não necessariamente, né? Tanto é que a gente vê por aí, às vezes nas notícias, nas redes sociais, pessoas extremamente de qualidade de família, de bens materiais, de posse, e são pilantras trapaceiros, né? Que depois a gente descobre por aí as bobagens que fazem.
e outras pessoas que a gente conhece, famílias muito simples, amadas, que têm uma sabedoria que vale ouro, né? Só que ok, tá tudo certo. Nós, seres humanos, infelizmente, avaliamos muito pela aparência, tá? E isso é bem importante a gente olhar. B. Silva, Paula, gratidão, querida, comadre. Jar Fabro, Neca, gratidão, Rose, que delícia, Rose. Olha ali, terapeuta, anjo de plantão. Né? Anjo de plantão, tinha outra terapeuta aqui com a gente antes, né? Que delícia, olha os anjinhos de plantão aí, gente. Que bacana, que bom esse apoio. Gratidão, queridas. Ok, por que eu trouxe o elemento, então, o elemento número 1, a expectativa? Por quê? Nós somos fruto dessas gerações, nós somos fruto da nossa família, da nossa ancestralidade, desse processo cultural de julgamentos e de auto-julgamentos, e tudo isso entra num processo que a constelação sistêmica chama de expectativas. A expectativa, de alguma forma, nos condena. Por quê? Porque nós temos expectativas de pais, então a gente hoje julga nossos pais, quem não, né? Julga nossos pais porque eles deviam ter feito assim, porque eles deviam ter feito assado, porque eu tenho marcas emocionais, porque meus pais foram muito cruéis aqui, eu tenho tais memórias dos meus pais que ficou doído. Então, de alguma forma, a gente julga nossos pais porque eles não nos deram aquilo que a gente acreditava que eles deviam ter nos dado, conforme as nossas expectativas. Quem de nós não tem um ideal de vida? Quem de nós não olha para a trajetória de vida que teve até agora e de repente às vezes se pega pensando, mas eu queria tanto ter feito isso, mas eu sonhava lá na adolescência em ser isso, e de repente eu não consegui quase nada. Mas eu queria tanto ter realizado tais coisas e eu não consegui. Mas eu sonhava com um esposo assim, com uma família assim, com um emprego assim, e de repente eu não consegui. Quantos de nós não se dão conta, ouvindo as histórias das pessoas e diz, meu Deus, que sorte a dela, né? Com 22 anos estava casada, com 30 anos já com filhos grandes, com 50 anos já está aposentada e os filhos formados, que delícia, eu tô ainda aqui sapateando e não sei quando que vou me aposentar, e filhos pequenos. Quem de nós nunca se colocou nessa posição e ficou nesse processo de julgamento da sua expectativa? Eu sonhava tal coisa e nada ou pouco se realizou na minha vida. Por causa do quê? Por causa da vida ideal que eu tinha na minha mente, ok? Família ideal. Eu sonhava com um príncipe encantado e a vida me trouxe um ogro. Não, brincadeirinha, não é o meu caso. Eu tenho ainda o príncipe encantado aqui em casa. Tô brincando. Mas é o meu príncipe, né? Não precisa ser para vocês, ainda bem que não é para vocês, é o meu, né? Não chegou de cavalo branco, ele chegou a pé, mas é meu príncipe encantado, né? Tudo certo. Quem de nós nunca teve essa projeção de família ideal? Então, o esposo assim, os filhos assim. Aí a gente escuta muito dores, reclamações por conta do marido, quando não é ex-marido. E por quê? Porque tinha uma projeção de família ideal. Mesmo que o ex-marido seja ex agora, mas um dia foi amado, um dia foi encantador, um dia foi o príncipe encantado. E o que aconteceu que isso desmoronou? O que aconteceu que isso acabou, que o príncipe encantado desapareceu? A nossa expectativa, né? Na constelação sistêmica, a gente traz esse elemento da expectativa, da vida ideal, de uma vida ilusória, como uma mente infantil, tá? E quem de nós não a tem? Ou seja, nós tínhamos uma expectativa lá na infância, na adolescência, a gente mantém alimentando essa expectativa e numa esperança que um dia essa vida ilusória chegue. Só que a vida ilusória não existe. Por quê? Porque nós somos seres infinitos, com uma alma infinita, mas fazendo uma trajetória finita, num corpo finito, fazendo uma experiência humana. E para nós sermos humanos, nós temos que viver a imperfeição.
Então aqui não existe 24 horas de perfeição. Não existe a vida ideal. Não existe a família ideal. Existe aquela que eu tenho e que eu amo e que eu acolho e que eu respeito, ou então que eu fico na expectativa ainda com uma mente infantil, esperando uma família perfeita, e daí eu entro num processo de crítica, de briga, porque tem que sair do meu jeito, porque tem que sair assim. Por quê? Porque eu estou ainda buscando uma expectativa de que alguém supere essa expectativa. E aí a constelação sistêmica nos traz esse elemento. Por que o vazio? Porque eu estou sempre descontente. E eu estarei sempre descontente se eu continuo com essa mente infantil, buscando uma vida ilusória, buscando um casamento ilusório, buscando um trabalho ilusório, buscando uma família ilusória que não existe, perfeita. Eu vou continuar nesse vazio existencial. Por quê? Porque eu estou olhando para aquilo que eu não tenho. Eu estou sempre olhando para aquilo que eu não tenho. E mais, eu vou continuar olhando e isso eu nunca vou ter, porque aqui nesse plano não existe. Percebe como a gente gasta muito tempo, muita energia vital ali, sentado, olhando para as dores de coisas que não conquistamos, que não somos, que não fizemos, só que tínhamos a expectativa de coisas para ser, conquistar, fazer, que não existem, que são ilusórias. Ok? A Mari contribuindo, eu falava propaganda enganosa do relacionamento. Eu discordo um pouquinho, tá, Mari? Por que a propaganda enganosa? Porque, na verdade, você fez uma leitura, você ou a pessoa, enfim, né, que fez a experiência, fez uma leitura do seu parceiro, fez uma projeção conforme a sua expectativa. Então, se você criou uma expectativa errada em relação a ele, o problema é todo seu. O que falta às vezes nos relacionamentos, Mari? Esse processo de autoconhecimento, de entendimento da vida, de que o outro é humano também. Então, no início do relacionamento é tudo flores, né? É tudo amores, é tudo I love you, é tudo perfeito. Por quê? Porque eu só enxergo nele a perfeição. Ele não tem defeitos? Claro que ele tem. E aí nos atendimentos eu pergunto para a pessoa, quando ela, né, me traz essa queixa, como é que era no início do casamento? Ele tinha também esses defeitos ou você descobriu só agora há pouco? E aí a pessoa cai na real e diz, ele já tinha esses defeitos, mas eles não me incomodavam tanto. Pois é, por quê? Porque você enxergava mais as coisas boas, porque você estava apaixonada. O que aconteceu que a paixão acabou ou então foi enfraquecendo? Você parou de continuar a olhar as coisas boas e fomentar, dar gás, soprar, dar ar, dar foco para essas coisas boas. E aí a gente passa a olhar para as coisas menos boas que no início do casamento a gente não olha. Então, de quem é a culpa, se é que existe uma culpa? Não existe culpa, tá? Mas vamos trazer esse nome porque é mais fácil de entender. De quem é a culpa? De quem olhou para o lado errado, de quem olhou para o lugar errado. Antes de eu casar com o Ed, eu disse para ele assim, amor, olha só, eu quero que tu me diga 5 defeitos meus. Eu lembro como se fosse hoje a conversa que a gente teve. Nós vamos ficar juntos no dia que você souber me dizer 5 defeitos meus. Por quê? Porque eu estava ajudando ele a tomar consciência que eu tenho defeitos. E esses defeitos estavam em mim e vão continuar em mim. Então, se ele conseguisse me dizer esses 5 defeitos e estava bem para ele conseguia administrar esses defeitos na vida dele, ok, muito provavelmente a gente ia continuar juntos. Não ia doer tanto. Por quê? Porque eu ajudei ele sem saber, porque na época não tinha processo terapêutico, eu ainda não estava na terapia, mas sem saber, eu estava ajudando ele a sair de uma mente infantil, de expectativa de perfeição, para uma mente real. Então, abri os olhos e eu também disse para ele 5 defeitos dele. Então, ele identificou em mim 5 defeitos e eu identifiquei nele 5 defeitos, ok? Se isso estava tudo bem, se esses espinhos fincavam um pouco, é sinal que a gente ia conseguir
aguentar. A Mari contribuindo, gostei. Show. A Rose, autocrítica é terrível. Rose, o processo de autocrítica muito provavelmente é porque nossos pais tinham um grau de exigência e de expectativa muito alto. De novo, aquilo que eu trouxe antes da nossa ancestralidade, dos nossos pais, o nosso modelo mental, o nosso modelo de mundo, o como nós formamos a nossa mente. Nós formamos a nossa mente através daquilo que os nossos pais deram para nós. Então, se os nossos pais eram muito exigentes conosco, ou então nós assumimos também na nossa vida um grau de exigência muito grande. Aí a gente não só continua nos autocriticando, né? Então é muito pesado isso para nós. Parece que a gente não se permite viver a humanidade. Parece que a gente não se permite errar. E isso não é santidade, tá? Isso não é ser boazinha e ser santa. Isso é um equívoco muito grande. A gente está gastando muita energia em algo que isso não é possível. Por que eu não posso errar? Por que você não pode errar? Por que eu tenho que ser perfeita? Por que eu tenho que acertar? Onde é que está escrito? Onde é que tem orientação na Bíblia, nos grandes mestres espirituais? Não, muito pelo contrário. Né? O que Jesus diz? Perdoais 70 vezes 7. Né? Mas nós, no nosso processo cultural, né, qual é a crítica diante do erro? Qual é a autocrítica diante do erro? Então a gente se cobra uma autocobrança gigante para a gente não errar, e por conta disso a gente projeta isso nas outras pessoas. Então, nossos maridos, nossos filhos, um processo de crítica, de crítica e de exigência de perfeição muito grande. E é ali que a gente ferra a vida, que a gente ferra a nossa família. Por quê? Enquanto eu não me aceitar do jeito que sou, eu vou estar nesse processo de briga entre achar um sentido para a vida e vazio existencial. Achar um sentido para a vida e vazio existencial. Porque eu estou lidando com coisas que não existem, eu estou lidando com uma expectativa que ela não existe. Quando é que eu vou parar essa briga e vou sentir paz interior? Quando eu conseguir me aceitar do jeito que eu sou. Quando eu aceitar a minha história do jeito que eu sou. Quando eu aceitar a minha história do jeito que foi. Quando eu olhar para trás e compreender com a minha alma, com toda a minha força, de que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. As escolhas que eu fiz da melhor forma, acreditando naquele momento que eu tive que fazer aquelas escolhas, com as ferramentas que eu tinha, eu escolhi aquilo e tá tudo bem. Era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Se agora eu sou diferente, se agora eu tenho um novo entendimento, se de repente eu olho para trás agora e às vezes tenho a tentação, né, de dizer, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás eu teria feito assim, 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 isso é perda de tempo, é perda de energia para a vida. Enquanto eu tô olhando para trás e tô lamentando como foi, eu tô perdendo vida para olhar para frente e para viver intensamente aquilo que é meu. Por isso o vazio do agora. Por isso eu sinto vazio quando eu olho para frente, quando eu olho para o presente, eu sinto vazio porque eu estou muito lá atrás lamentando aquilo que foi que deveria ter sido diferente. Não aceito, não amo, não estou reconciliada comigo mesma e com a minha história. Se meus pais tivessem sido assim assado, se meus pais tivessem dado oportunidade para estudar, hoje eu seria... Grande equívoco. Primeiro, porque é você que escolhe os seus pais. Segundo, porque você escolheu os seus pais baseado no que você precisava para viver o seu projeto de vida. Então você teve os pais ideais, os pais certos para você viver o projeto de vida. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, minha mãe foi bastante rígida conosco, meu pai também, né? E ok, antes da terapia eu tinha esses enroscos e ainda tenho de vez em quando, gente. Eu sou humana, não é porque eu sei que a gente, estala o dedo e a nossa mente, tudo que tá aqui dentro tá resolvido. É um passo a passo bastante lento o processo de autoconhecimento. Por isso que ele dura a vida toda. Mas, ok, tempos atrás, antes da terapia, o enrosco era maior. E muitas vezes eu me pegava nesse julgamento. Hoje,
Eu às vezes me pego pensando e penso, eu acho que se eu não tivesse tido esse pai e essa mãe, eu com certeza não estaria onde eu estou hoje, com certeza eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, e eu não sei se eu não seria uma pessoa muito mole e preguiçosa, porque eu me lembro na infância e na adolescência eu tinha muita preguiça, eu não tinha vontade de fazer nada. Nossa, se eu pudesse ficar deitada o dia todo eu ficaria. Então, muitas coisas vieram a mim por esse processo de autorresponsabilidade que foi criado, introjetado pelo pai e pela mãe por conta da cobrança deles. Eles eram extremamente rígidos. Deus o livre uma queixa de sala de aula, Deus o livre uma nota baixa, né? Então, todo esse processo de rigidez, de cobrança, fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então, olhe para esse elemento, tá? Esse primeiro, nós só estamos no número 1. A Mari contribuindo e falava a propaganda enganosa do relacionamento, nem era príncipe. Será que não, Mari? Olha, mas veio um príncipezinho dessa relação. Tem certeza que ele não era príncipe? Eu acho que ele era príncipe e você era princesa, só que de repente a tua expectativa de princesa e a tua expectativa de príncipe não correspondia. Era muito acima, né, do esperado. Mas eu acredito sim que ele era príncipe, ele continua sendo príncipe. E te digo mais, a tua vida vai fluir quando tu honrar os 50% do príncipe pai no teu pequenininho filho, tá? Quando tu conseguir olhar para o teu filho e dizer, eu honro o teu pai em você, meu filho, porque graças ao teu pai eu tenho você. A tua vida começa a fluir, tá, minha linda? Porque sinto muito, tu ama o teu filho, mas ele é 50% mãe e 50% pai. Enquanto você critica isso dentro de você, tenta retomar os primeiros meses de namoro na sua mente, como é que era? Você só enxergava o brilho. Tenta retomar esse brilho que está no teu filho agora, tá? Deixa isso acontecer na tua vida. Solta. Renda-se. Um elemento que eu vou trazer. Renda-se. Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. A Simone também contribuindo. Deixamos de ser nós mesmos e muitas vezes vivemos um personagem. Isso aí, Simone. Nós vivemos muitos papéis durante a vida. Por quê? Porque a gente entendeu, dependendo das fases da vida, dependendo do que nós vivemos na infância, sobretudo, a gente se pega nesses enroscos assim. Eu entendi que eu tenho que agradar para ter atenção, para ter amor, para ter afeto. Então, assim, é muito forte isso na nossa cultura. Então, às vezes a gente tem introjetado isso a vida toda. Se a gente não faz um processo de autocura e de libertação, a gente tem introjetado isso a vida toda, tá, Simone? E eu te trago um outro elemento que a Fernanda Werner traz muito. De repente eu faço uma live sobre isso, tá? Olha o que ela diz. É preciso ser um pouco egoísta para ser feliz, tá? Então, o que nós aprendemos? Deus o livre, o egoísmo é um horror. Meu Deus, é um dos pecados, né? Nem comenta. Por quê? Porque nós temos que estar servindo, nós temos que estar a serviço dos outros, principalmente a cultura feminina, tá? Principalmente o ser feminino na sociedade, ok? O que nós temos no nosso inconsciente coletivo? A mulher é feita para servir. Então é a mulher que cuida da casa, é a mulher que cuida dos filhos, que limpa a casa, que faz comida, que espera o marido. Por quanto tempo a mulher nem documentação ela tinha? Ou seja, ela não era uma cidadã. Ela não era um ser único especial, ela era uma posse, uma propriedade do marido. Isso não faz muito tempo. Eu lembro a minha mãe conta que a minha tia não faz muito tempo ali que andou fazendo a carteira de identidade. Ela não tinha documentação. Ela era a esposa do fulano de tal, então ela tinha certidão de casamento apenas, ok? Então, imagina, ali uma geração atrás da minha, né? Então, 100 anos. O que é 100 anos por um processo de crenças que estão instauradas em nós, sabendo que nós somos uma alma milenar. Nós somos uma alma milenar, a nossa alma é milenar. Então está introjetado em nós talvez 1000 anos de cultura, né? A cultura da escravidão, quantas mulheres abusadas. No tempo da escravidão, então, a mulher era um objeto que nem o cavalo, que nem o porco, né?
Então, tudo isso nós temos dentro de nós muito profundamente, tá? O homem está um pouco mais liberto. Então, nós mulheres, a gente se enrosca entre o que os nossos pais nos fizeram, o que nós trazemos na nossa alma, o que a sociedade dita. Ainda tem muito isso. Eu brigo com essas coisas porque, olha só, o homem, o próprio vestir, vamos pegar uma coisa bem simples, o próprio vestir. O homem, meu Deus do céu, ele tá com uma calça jeans, uma camisa social, um paletó por cima, um sapatênis, ele tá super bem vestido. Ou então põe uma calça social, coloca a camisa para dentro e uma gravata, ele tá extremamente social. A mulher, qual é o padrão do vestir da mulher? Não tem. Então tu tem que ter um closet cheio de roupa e, por favor, não usa a mesma em público, porque senão tu passa vergonha. Tu pode olhar os homens, os grandes gurus ali, até das redes sociais, da mídia, eles estão sempre com o mesmo terno. Eles devem ter uns 3, 4 ternos, que são as cores padrão, o azul, o cinza, o preto, e eles vão trocando esses 3 e 4. E é isso aí. O dono da Apple, esses dias assisti uma palestra dele, o dono da Apple, ele usa camisa polo e ele tem umas 10, todas mais ou menos do mesmo tom. Ele vai trocando do tom entre o azul, aí o azul mais escuro, o cinza, o preto, ele vai trocando, ele tem umas 10 polo, o dono da Apple. E ele vai trocando as camisas e as calças jeans. Olha que delícia! A mulher... usa tu 2 vezes a mesma roupa numa live ou num programa de TV, entende? Olha, já nesse quesito, e nós às vezes entramos nesse enrosco, porque eu tenho que me comprar roupa, eu tenho que me comprar sapato, e daí a gente entra nessas neuroses ali, de às vezes ter 1000 pares de sapato, uns troços assim louco, por quê? É um inconsciente coletivo tão machucado, tão explorado, tão sugado, tão bagaço que é a mulher, que a gente não se dá conta que a gente cai nesses enroscos, o vazio existencial é muito maior, porque daí a gente compra, a gente acha que é isso que vai satisfazer esse vazio, porque é o ter. Então, quanto mais eu tenho, de repente me dá uma alegria momentânea, mas dali 2 dias eu já estou procurando, já estou olhando nas vitrines outra coisa que me encanta para eu comprar, porque aquilo lá já preencheu, ou seja, não preencheu nada, né? Então, Isa, o que tu sugere para a gente fazer? Autoconhecimento? Autoconhecimento, se dá conta, não, o que é meu, o que é das crenças ancestrais, o que é crença do nosso inconsciente coletivo, o que de fato é a Isa, quem de fato é a Isa, o que preenche a alma aqui dentro, o que eu preciso alimentar aqui dentro para preencher a alma. Rose, isso mesmo. Nos frustramos porque temos muita expectativa. Isso aí, Rose, apoiando então. Saber dizer não, com certeza, Simone, saber dizer não. Esse elemento é preciso ser um pouco egoísta para ser feliz, é justamente esse aspecto. O que é bom para mim é sim, o que não é bom para mim é não. É ponto. Não ter medo de dizer não para os nossos filhos? Não ter medo de dizer não para o nosso marido? Não, hoje eu não tô a fim de transar e tá tudo bem. Tipo, meu corpo, minhas regras, né? Mas o que a gente faz? O nosso inconsciente coletivo, a mulher tem que sempre estar a serviço. Então, quantas vezes a gente amaria dizer que não, mas a gente sabe que vai ter consequências, ele vai ficar emburrado com a gente, aí a gente não consegue dar conta dessa dor, dessa ferida, a gente se sente rejeitado, a gente tem medo de perdê-lo, que acontece uma separação e a coisa piora, e aí a gente vai se negando, né? A gente vai se matando por dentro em prol dos outros, e quando a gente se dá conta, o vazio tá aí e a gente não consegue se recuperar e a gente não sabe nem dizer quem que sou eu e do que eu preciso, porque tá tudo tão enroscado com o que os outros sempre me pediram que eu não sei mais o que eu gosto ou o que eu fazia para contentar. Né, gente? Então, de novo, um processo de libertação emocional e autoconhecimento, tá? Gente, a terapia deveria estar presente na nossa vida desde que a gente nasce, né? Mas ok, isso não acontece, tá tudo bem. Vivemos num país livre e um país, inclusive, atrelado a situações sociais de que quanto mais as pessoas enroscadas, melhor, né? Porque daí são massa de manobra, a política sai do jeito que sai, por simpatia, por antipatia, tá tudo bem, né? Então, a gente fica com essa cara de Brasil e tá tudo bem. Mas quem se dá conta de que quanto mais se liberta,
mais encontra sentido para sua vida, ok, né? Aí faz essa escolha, em vez de comprar mais uma jaqueta, mais um sapato, mais um casaco, eu sinto o benefício em fazer uma constelação com a Isa. Eu sinto o benefício em fazer uma terapia com a Isa para ir me libertando, tá? Então vamos pensar por esse viés, ok? Então o primeiro elemento é a questão das expectativas, tá? Um segundo elemento que eu quero trazer é o que nós chamamos de escala emocional, tá? O que é isso, gente? Foi feito todo um estudo nos Estados Unidos a uma medição das nossas emoções. Digamos assim, ó, para simplificar a nossa vida, cada emoção, ela como que solta uma vibração para o universo, ok? E essa vibração que solta para o universo, quem me acompanha já sabe que eu trabalho bastante com física quântica, nós somos um ímã gigante, nós somos um campo gigante de energia e a nossa vida acontece por ação e reação, por física quântica, por lei da atração, tudo isso que você já ouviu falar. Então, essa nossa vibração a gente lança para o universo através do nosso pensar, agir, fazer, nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E tudo o que acontece conosco, que vem até nós, que volta até nós, é por sintonia, é por conta desse emanar para o universo. E aí, por conta dessa projeção de igualdade, a gente recebe mesmas coisas, as mesmas situações, o que está nessa mesma dimensão de vibração. Então, eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Por quê? Porque sou eu que lanço para o universo essa vibração através dos meus pensamentos e sentimentos e tudo que vem a mim é por conta da vibração que eu lancei para o universo, ok? Entendendo essa verdade, a gente entende a escala das emoções. Por exemplo, foi dada uma nota para essa escala, foi dada uma medição, tá? Para você ter uma ideia, ó, a raiva, por exemplo, é 150. Digamos que você emana para o universo 150 Hz, tá? Você emana para o universo uma força, uma potência elétrica de 150. O que vai acontecer? Tudo que está nessa vibração de 150, ou tudo, ou algumas coisas, o que se junta do teu emaranhado, daquilo que tu lança para o universo, né? O que se junta, você vai receber mais do mesmo potencializado. Ou seja, quanto mais essa vibração de raiva, né, essa vibração de 150 Hz que você lança para o universo, mais coisas nessa mesma vibração você vai receber, certo? Essa é a teoria bastante simplificada. Então, ó, a raiva está no 150, o orgulho está no 175, a coragem está no 200, ó, vai aumentando, ó, já vai melhorando, tá? E eu trouxe a raiva no 150, que já é mais ou menos boa, tá, gente? Nem sempre a raiva é ruim. Quantas vezes a gente age pela raiva, né? A raiva nos faz sair da neutralidade, tá? Do neutro, do morno, do médio. Então, muitas vezes a raiva nos faz entrar em movimento, a raiva é saudável, tá? Ó, 200 a coragem, 300 a boa vontade, 350 a aceitação. Olha que bacana. Então, o que é a aceitação? A gente abaixar a expectativa e conseguir olhar para a vida, para as experiências da vida que foram do jeito que foram, do jeito que tinham que ser. Esse é um elemento fundamental para a gente sair desse vazio existencial. Então, aceitar as coisas do jeito que são. Quando a gente aceita as coisas do jeito que são, a gente entende que elas foram da melhor forma que tinham que ser. Aí a gente começa a entrar numa dimensão que é essa, ó, aceitação, 350, amor, 500, ó, olha o amor ali, ó, 500, a razão nos ajuda muito, né? Então eu entro através da razão, tá? A razão me diz, bom, tem outro jeito? Dá para mudar? Não. Então para que eu tô gastando energia com o passado que não tem como mudar? Isso é a razão. É sair de um processo infantil, de uma mente infantil, que está gastando energia com uma coisa que não tem como mudar, racionalizar e entrar no modo adultez emocional, tá? Isso é uma decisão, é através do nosso livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, intenção e o desejo. Ok, eu me dou conta que eu estou numa mente infantil, que eu estou gastando energia por conta dessa mente infantil, que isso é impossível, e eu entro no modo adultez emocional, ok? A razão 400, o amor 500. O que é esse amor? Apaixonado? Não.
está muito atrelado à aceitação, trazer no coração. E aí começa a se vincular com a gratidão, alegria, 540, paz, iluminação. Paz, iluminação e gratidão, 600, 700 Hz, que é o mais alto. Então, quando eu começo a olhar para a minha vida, ter o entendimento de que ela foi do jeito que foi, ela foi do jeito que tinha que ser, ela foi do jeito que se deu e tá tudo bem. E quanto mais eu sentar e chorar pelo que não foi, do jeito que deveria ter sido, mais energia eu tô gastando, mais infantil, emocional eu tô me tornando. E eu tô perdendo a oportunidade, presta atenção no que eu vou dizer, eu tô perdendo a oportunidade de subir e começar a vibrar na gratidão. Uma vez, na minha boca, eu dizia, gente, porque pelo amor de Deus, eu dizia para os meus alunos, porque pelo amor de Deus, do céu só cai água e cocô de passarinho, o resto vai à luta, né? Te mexe. E hoje eu tenho outro entendimento. Ó, o mestre aqui, ó, vem dar um oi, mestre. Vem pra cá. O nosso mestre se formou ontem, olha aqui, olha a cara de mestre, ó. Vem aqui direito, olha lá, ó. Um novo mestre no Reiki, ele se formou fez o mestrado, né? Enfim, concluiu o mestrado ontem. Parabéns, meu querido. É mais uma alma amada ajudando a humanidade a se libertar. Gratidão, uma alma que se coloca a serviço. Isso é ser terapeuta, independente da ferramenta que se trabalha. Gratidão. Muita honra, meu querido, por estar a serviço da humanidade. Vai firme. Demovia, né? Tá bom? Querido, obrigada pela visita. Então, assim, ó, uma vez eu dizia para os meus alunos também, porque do céu só cai água e cocô de passarinho, o resto vai à luta, te mexe, te puxa. E, na verdade, hoje eu tenho um outro olhar. Pensa comigo, do céu vem um montão de coisa. Hoje eu me dou conta que se me falta o ar, eu simplesmente paro. Só que o ar me vem a cada milésimo de segundo. 365 dias no ano. Eu tenho 47 anos, até hoje nunca me faltou ar. De vez em quando tampa uma narina. E aí a gente tem um pouco de dificuldade de respirar. 47 anos vezes 365 vezes 60. Faz a conta, quantos minutos da minha existência que nunca faltou ar, nem para mim, nem para você. Então, o ar, a terra que nos dá o alimento, a água tanto cai no céu quanto está no solo. Tudo bem que a gente paga ela para ela chegar até a nossa casa, né? Agora, o produto, a água em si, ele é de graça na natureza e tudo isso a fonte criadora que nos dá. Se tem um alimento para comer é porque existe uma terra, é porque existe uma terra fértil. Ou seja, o alimento a gente paga por conta, né, de alguém plantar, colher, levar para o mercado, todos esses processos. Agora, profunda honra e gratidão à terra. E ela está ali de graça. Então, na verdade, os elementos que a gente precisa para a nossa existência, a gente tem tudo de graça. Quantas pessoas vivem no mato, nem trabalham com dinheiro, não tem um trabalho fora de ganhar um salário e não trabalham com dinheiro e vivem na autossustentabilidade. Tem povos, tem culturas indígenas que vivem disso. Ou seja, nós temos tudo o que nós precisamos de graça. E quantas vezes a gente se pega reclamando, ou se bobear, né? A gente passa mais tempo do dia reclamando do que olhar para as coisas lindas que a gente tem por aí. Ana, bem-vinda, delícia, Marilda. Sim, comadre, tudo certo, Paula, amada. Transmito pro Ed depois os parabéns, Simone, obrigada. Mari também, transmito para eles parabéns, sim. Obrigada a vocês, queridos. Fica aí a dica também, o Reiki, né, uma ferramenta muito poderosa de alinhamento dos chakras, de expansão de consciência, tá? Muito boa. A questão é aquilo que a gente escolhe, né? As nossas opções. Tem pessoas que escolhem reclamar a vida toda e esperam cair do céu, sei lá o que um milagre, uma varinha de condão faça. Tem pessoas que agem,
que param de comprar, que entendem essa dinâmica do vazio, né? Que quanto mais eu tenho, quanto mais eu compro, quanto mais não sei o que, mais no vazio eu caio, porque essas coisas não me preenchem. E se de repente eu dou um espaço na minha vida, se eu dou um investimento na minha vida, eu deixo de comprar um casaco, eu deixo de comprar um sapato, eu deixo de comprar uma bolsa e invisto num processo de autoconhecimento, invisto num reiki uma vez por mês, invisto numa constelação sistêmica uma vez por mês, a minha vida flui de forma extraordinária e eu consigo encontrar o sentido da vida de novo, ok? Mas é quem se abre para isso, tá bom? Na liberdade de cada um. E aí um terceiro elemento que eu trago é a questão do livre-arbítrio e da autorresponsabilidade que eu já falei. Então, a lei máxima é a lei do livre-arbítrio, tá? O que você escolhe? Geralmente, tá, gente? Olha só. Presta atenção no que eu vou dizer. Geralmente, quando a gente está vivendo uma dor muito profunda, que a gente não sai dela, é porque a gente tem ganhos secundários. Por quê? Porque quando a gente sente uma dor e a gente não tem ganhos secundários, a gente vai dar jeito para sair dela. É como diz aquele ditado, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. É bem isso. Então, geralmente, quando a gente não consegue sair de uma dor profunda, é porque a gente tem ganhos secundários. Ou afetivos, né? As pessoas nos olham, a gente tem com o que conversar, as pessoas vêm me visitar porque eu sou carente, eu sou sozinha. Então é bem gostoso eu estar doentinha, eu estar num processo depressivo, né? E aí eu não entro em movimento para sair dessa dor, ok? Isso pode acontecer e acontece muito. E outra coisa, eu não saio da dor, eu não saio desse processo de vazio até por falta de entendimento. Mas daí, depois dessa live, eu tenho certeza que você vai ter um outro olhar em relação à vida. E não esqueça de encaminhar essa live para as pessoas que você acredita que estão sofrendo, que estão em processos depressivos, que estão nesses processos de vazio existencial, de falta de sentido para a vida. Por conta de situações que viveram, às vezes punk sim também, com certeza, dores profundas, mas tendo esse entendimento da minha expectativa e do livre-arbítrio, o livre-arbítrio que é meu e que é do outro também. Então, o livre-arbítrio também é do outro, ok? Cada um tem a sua jornada. E, ai meu Deus, meu ex-esposo não devia ter acontecido, eu não queria ter me separado, ele quis se separar. Livre-arbítrio, assim como você tem o livre-arbítrio, eu também tenho, o outro também tem. Então, se ele fez essa escolha, ok. Olha para o lado bom, ele fez essa escolha, você não precisou escolher. Já está escolhido, tá? E tá tudo bem. Segue a vida, olha para a vida, para de olhar para trás onde a energia fica lá acumulada. Não tem como mudar o passado, não tem como mudar. Você querendo ou não. Então é melhor que você se reconcilie com ele. É melhor que você acredite que você teve o passado necessário para você ser quem você é hoje. Não é mais fácil? Como diz o ditado, aceita que dói menos, né? O processo terapêutico é esse processo de aceitação, com muita amorosidade, com muito respeito. A Simone colaborando, delícia. A natureza traz as ferramentas que precisamos para o nosso equilíbrio. Isso aí, Simone, se a gente tem esse olhar, essa lente de que eu sou filha do Criador, eu sou amada, amado de Deus, e Ele vai estar me trazendo só aquilo que é meu, Ele vai estar me trazendo só aquilo que é importante para o meu processo evolutivo. Isso aí, Simo, obrigada pela colaboração. Um quarto elemento que eu trago é o render-se para a vida, aceitar como foi, porque foi. Isso é bem necessário para a gente não cair mais nesse vazio existencial. Por quê? Quando que eu não caio mais nesse vazio? Quando eu estou plena em mim, quando eu estou inteira, quando eu estou como é que eu posso dizer? Não é só a aceitação. Quando eu estou bem centrada naquilo que eu fui e naquilo que eu sou. Quando eu me sinto completa, quando eu me sinto ter cumprido o meu propósito, ou então quando eu me sinto, mesmo com experiências negativas, mesmo com dores emocionais, mas eu me sinto inteira no aqui e agora. Eu tenho a confiança de que eu fiz a melhor coisa, né? De que eu vivi da melhor forma que eu pude, da melhor forma que eu consegui, ok?
sinto-me plena nesse momento. Claro que eu tenho um montão de coisa a aprender ainda, claro que eu tenho muita missão pela frente, eu tô olhando para a vida, olá lá. Agora eu olho para trás, para minha existência, e eu consigo não me comparar com ninguém, eu percebo que eu abaixei minha expectativa, eu percebo que eu tô conectada com o ser humano que tá aqui, o ser humano que tem o direito de errar, o ser humano que está na minha frente, que está na minha família, meu pai, minha mãe, processo de harmonização com os pais e aceitar a humanidade deles, deixar a expectativa de lado, né? Quando a gente é criança, a gente imagina pais perfeitos, super-heróis, só que isso é lá na infância. O que acontece com a gente? A gente cresce e a gente traz essa mente infantil para a vida adulta e a gente continua julgando eles, que eles deveriam ter sido assim, desse jeito, ou assado, porque aquela dor, eles me deram isso e eu vivi essa dor. E aí a gente continua desencadeando processos de julgamento. Isso é mente infantil. Então a caminhada terapêutica, tanto para os terapeutas, né, tanto para mim, quanto para os clientes, é esse passito a passito, com muita amorosidade, com muita ternura, com muito respeito e sem julgamento, mas é esse olhar de que a pessoa consiga dar passos rumo à sua maturidade emocional, à sua maturidade mental, de aceitação do que foi, porque cada um deu o que tem de melhor, e de movimento para eu ir atrás da busca daquilo que não me deram. Porque essa é a questão. Enquanto eu fico reclamando que não me deram, eu tenho uma desculpa bem esfarrapada, né? Mas é uma desculpa para estar ali gastando energia. Tá, mas agora eu não sou adulta? Então por que eu não vou atrás daquilo que não me deram? Não, daí eu fico chorando, vítima, coitadinha, porque não me deram. De novo, um processo de não adultez. Mas eu sou adulta, sou eu que escolho agora o que eu quero ser. E como eu quero ser e do jeito que eu quero. Não, mas eu continuo ali sentada, como eu gosto de dizer, na fralda suja, mas quente, né? Então, a gente sempre tem uma certa zona de conforto, mesmo estando na dor. O fato da gente estar culpando os outros, né? Eu adoro a imagem do quero-quero. Eu postei ontem no Insta um quero-quero sentadinho nos ovinhos. Ele me permitiu. Eu fui chegando pertinho, ele foi armando as asinhas. Daí eu conversei com ele e disse, não quero te fazer mal, eu só quero registrar você, fica tranquilo, não vou nem chegar perto. E ele foi me olhando, arregalando os olhos, mas me deixou fazer uma foto, 3 ovinhos embaixo. O quero-quero é assim, ele canta aqui, né? Ele canta aqui para dizer para as pessoas que ele tá aqui com o ninho, e na verdade o ninho tá lá no fundo, tá? E ali nós chegamos perto do ninho e ele veio correndo no ninho e se sentou, mas ele estava cantando lá no outro lado. Nós somos efeito quero-quero. Ou seja, enquanto a gente está culpando o pai e mãe, culpando o ex-marido, marido, porque se tivessem me dado oportunidade para estudar, porque se não tivessem me empurrado lá não sei aonde, no convento, não sei o quê, mas se tivessem me deixado fazer aquele curso, se o pai tivesse me deixado namorar fulano, hoje eu seria mais feliz. É bem efeito quero-quero. Enquanto eu vou culpando os outros, ninguém olha para onde está a minha responsabilidade. Ok. Então é tarefa da terapeuta, né? E aí a terapeuta, com muita amorosidade, com muito respeito, ela diz, ok, tá tudo certo, esse é o seu entendimento. Mas o que você agora como adulta vem fazendo para conquistar aquilo que os outros não deram para você e que não tinham nenhum dever de te dar? Porque o outro não tem dever de superar a minha expectativa, nem meus pais, nem meus ancestrais, nem meu marido, nem meu ex-marido tem o dever de superar a minha expectativa, porque se eu criei expectativa daquilo que ele não é, o problema é todo meu. Se eu criei uma expectativa em relação aos meus filhos, daquilo que eles não são, eu vou me estrepar, eu vou quebrar minha cabeça. Porque eu vou ficar dando muro em ponta de faca, eu vou perder o afeto dos meus filhos, eu vou estar sempre ali, sempre numa briga ferrenha, vou criar inimizades e ódios. Por quê? Porque o maior ódio é gerado onde não existe aceitação. E quando eu tenho uma expectativa que não é correspondida e eu fico brigando, é porque eu estou exigindo que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja. Ou seja, eu não consigo olhar para ele do jeito que ele é de fato. Eu não o aceito.
Eu tenho uma imagem que eu quero que ele seja assim. E lá no fundo da alma do meu marido, do meu ex-marido, dos meus filhos, dos meus pais, no fundo da alma, eles vão sentir: ela não me aceita do jeito que eu sou. Ela não me ama. Eu falei na live da semana passada o quanto é importante a gente validar os nossos filhos. E nesse processo de validação é isso: meu filho, eu te amo do jeito que tu é. Eu te amo com os teus erros, com os teus acertos. Dá o melhor de ti para você, a vida é sua. Mas também se errar, tá tudo bem. Você tá aqui para errar. Você tá aqui para errar para conseguir acertar. Como é que a gente acerta? Sabendo que errou. Como é que eu sei que esse é o acerto? Porque eu sei que aquele lá foi o erro. Senão eu não tenho comparação, eu nem sei o que está certo e o que está errado. Então, permitir que os nossos filhos errem, permitir que o nosso marido erre, entre aspas, né? Às vezes não é nem erro, para ele tá certo. Para mim tá errado. Por quê? Porque a minha expectativa é essa. Então, de novo, olhar para tudo isso, tá, gente? Olhar para tudo isso. Render-se para a vida, aceitar do jeito que foi. E o quinto elemento, aquele que eu comentei antes com a Simone, é preciso ser um pouco egoísta para ser feliz. Então, esse elemento de olhar para a gente, sim, tá? Já temos outro entendimento. Precisa se doar para os outros. Precisa se doar para os outros, você te faz bem. Senão tu tá doando o que para os outros? Só nhaca, só bagaço, só infelicidade. Então tu tá te doando para os outros para ter umas migalhas de olhar, de afeto, de carinho. Isso não é doação. Tá? Isso é se rastejar por umas migalhas de atenção. Você acha que você merece só isso? Não, você merece muito mais. Mas primeiro você precisa merecer de você. O auto-amor, o auto-respeito, a autovalorização. Você entender quem você veio para ser e você se posicionar, sabendo dizer que sim e sabendo dizer que não. Claro que tem seu preço dizer que não, né? Por isso que a gente diz que sim. Porque tem um preço dizer que não a pagar. E a gente precisa também ter maturidade emocional para saber pagar esse preço dos não que a gente diz. E tá tudo bem, ok? Mas isso, de novo, é um processo de maturidade emocional. Tá bom, gente? Espero ter honrado o teu tempo aqui. Eu gostaria agora de te convidar por um minuto, um período, né, um processo muito breve desse resgate de si mesma, para você olhar para esse vazio existencial, se ele está instaurado ali dentro de você, ou se você conhece alguém, né, que de repente está vivendo nesse processo de dor, de vazio, de luto, de saudade. Às vezes o luto nos dá essa experiência de vazio. Mas ok, o luto dá essa experiência de vazio e depois passa. O problema maior é quando esse vazio ele se instaura por um período muito longo, tá? Então temos que olhar, temos que buscar elementos de autoconhecimento, de autocultivo, de cuidar da gente, cuidar do nosso emocional, de buscar sentido para a vida, cuidar da nossa alma. Então o que eu vou propor agora? Um processo de respiração e aquele processo que eu falei no início de ativação do arcanjo, para a gente começar bem a semana. O arcanjo Miguel, nosso protetor, nosso intercessor, poderosíssimo, para que a gente tenha essa semana muito gás, muita força, para que a gente alimente a alma, para que a gente consiga gradativamente ir deixando as coisas supérfluas, as coisas exteriores, as coisas superficiais, que não tem muito sentido, uma roupa, hoje está muito na modinha, né? Então a gente tá ali na rede social, é bem interessante, às vezes no final de semana, né? As pessoas estão no parque, todo mundo assim, ó, nem se falam, né? Aí só se cutucam, a pessoa vem do ladinho fazer uma selfie e faz aquele sorriso de felicidade, que parece a família mais feliz do mundo, e depois volta aqui. Então, como a gente está vivendo uma vida de aparência, né? Claro que isso tem a ver com o vazio que a gente sente. Por quê? Uma vida de aparência vai fazer a gente cair no vazio. Nós escolhemos, fruto das nossas escolhas. E toda escolha tem uma consequência. Então, o que alimenta a nossa alma? É a gente deixando de lado a superficialidade, deixando de lado aquilo que pouco importa, deixando de lado aquilo que é a aparência,
que não alimenta a nossa alma, que não preenche a nossa alma, que não dá sentido para a nossa existência, tá? Isso é uma escolha nossa. Isso aí, ó, Simone, fazer bem, mas o que te faz bem? Gostei, Simo. Fazer bem, mas o que te faz bem? Isso aí. Eu gosto de dizer, tem que ser gostosinho, senão, tá? Tem que ter um pouquinho de gostoso pra gente, não só pros outros. Então, eu ajudo o outro sim, se me faz bem também. Se de alguma forma preenche a minha alma, tá? Obrigada, Rose. Gratidão, minha querida. Então, com essa musiquinha, convido você, de preferência, feche os seus olhos, escuta essa música, escuta os passarinhos, te imagine nessa natureza, te imagine nesse parque, uma cachoeira. Por que não ir embaixo dessa cachoeira? Sinta essa água quentinha, gostosa, lavando o teu cansaço, lavando o teu estresse, lavando o teu vazio existencial. Respire profundamente. E quando o ar sai, imagina sendo levada por essa água da cachoeira, todo o medo, toda a ansiedade, toda a insegurança, todo esse sentimento de querer agradar, de precisar ser aprovada pelos outros, esse sentimento de não ser boa o suficiente, e aí os outros têm que dizer, ai, que ótimo que tá, não tá ótimo, vai tranquilo, parabéns. E se ninguém disser nada, você cai num vazio profundo, numa infelicidade, numa raiva, num julgamento e num auto-julgamento que não tem fim. Tudo coisa da tua cabeça, tudo ilusório, tudo padrão do teu mundo imaginário. Só veneno para tua alma. Respira profundamente, vai soltando todos esses sentimentos de dor, de cansaço, de tristeza, de invalidação, de desvalorização, de mente infantil buscando, garimpando afeto, aprovação, de falta de autorresponsabilidade que culpa os outros e não entra em movimento. Prefere comprar mais uma bolsa do que de repente investir num processo de autoconhecimento, autocura, libertação, processo terapêutico que liberta a tua alma, e aí continua culpando os outros de bolsa nova. Respira profundamente e olhe nesse momento para esse dia que você viveu, desde que você levantou, tudo que você fez, tudo o que te aconteceu, todas as pessoas que você encontrou, todos os benefícios que a vida te deu, desde o ar, a água, os alimentos da terra, a tua saúde física, mental, espiritual, energética, todas as ideias que você acessou, todos os movimentos que você fez, todo e qualquer trabalho que você realizou para você ou para além de você, todo o bem que você fez para a humanidade, desde a confecção, a construção de uma panela, sei lá, se você trabalha na fábrica, um chinelo, um calçado, quem que vai usar esse calçado, esse chinelo, essa panela? Qual é o bem que você faz para a humanidade? Quantas crianças que você ensinou, que passaram por você hoje e que você deu um pitaco a mais na vida, no ensinamento, no entendimento
nas relações, no respeito, no convívio social. A comida que você comeu, de onde veio, em algum momento ela saiu da terra. Gratidão. O sol que você sentiu, o ar o tempo todo, nunca lhe faltou, senão você não estaria aqui. Respira profundamente e agradece. O trabalho que você tem, ou está aposentada, ou é do lar, todo o trabalho que você fez cuidando da sua casa, para que talvez os seus filhos, seu esposo pudessem chegar com conforto, com acolhimento. Respira e agradece. Se você já tomou banho, a água do seu banho, a roupa que você está usando, a água que a lavou, as pernas que te levam e que te carregam, todos os órgãos do teu corpo que estão em perfeito funcionamento, senão você não estaria aqui assistindo essa live, porque você estaria desconfortável, com dor. Se você está aqui assistindo, é porque você está em perfeitas condições. Respira. E ainda nesse clima de concentração do que você é, de concentração de tudo que você é, da gratidão que você é, respira e repete. Se você puder, repete em voz alta. É muito mais poderoso. Se você estiver num local que não dá, repete com a mente, mas com muita convicção. Se entregue. É a ativação sistêmica do Arcanjo Miguel. Eu ativo na sua alma as proteções do Arcanjo Miguel, com seu exército de anjos. E repita dentro de você ou em voz alta. Abro a minha visão para a minha aura e todas as pessoas que eu amo. Todo sentimento negativo, todo espírito de doença, de tristeza, de vitimização, de apatia, de culpabilidade e de mente infantil, limpa em mim, Arcanjo Miguel. Limpa em mim profundamente tudo o que não estiver no padrão elevado do amor. Eu ativo em mim agora a limpeza do Arcanjo Miguel, para que minha noite seja abençoada, para que minha semana seja iluminada, com energia renovada, com paz interior, com paz na minha alma. Eu ativo agora a limpeza, a proteção e a condução do Arcanjo Miguel. Que assim seja. Respira profundamente, vai voltando. Espero ter ajudado, espero ter contribuído, espero ter honrado essa hora, mais que uma hora, né, que você esteve aqui conosco. Se te fez bem, lembra, a lei do equilíbrio também é uma lei que traz de volta aquilo que a gente emana. Então, se você gostou dessa live, você compartilhando ela, você está emanando para o universo um sentimento de gratidão. Se você foi beneficiado com essa live, encaminhe para que outras pessoas também sejam beneficiadas. Você receberá de volta o fruto desse processo de gratidão.
Um beijo no coração de cada um, cada uma. Gratidão, muita honra por ter estado aqui. E eu de fato desejo a você uma semana abençoada, que seja diferente, seja uma semana diferente por conta desse processo que você esteve aqui de autoconhecimento e libertação emocional. Beijo no teu coração, gratidão pelos corações. Qualquer coisa me procure. Se conhece alguém que está sofrendo também, não deixe de indicar a Isa, o Ed, outros terapeutas que estavam aqui, né? A Rose que estava aqui, não consegui ver o nome, lá no início tinha uma outra terapeuta. Ou seja, estamos no mundo para ajudar as pessoas a serem mais felizes e a ter mais paz. Então, às vezes precisa um empurrãozinho, alguém dizer, cara, para de sofrer, vai procurar ajuda, chega. O que tu tá ganhando em estar sofrendo assim, né? Então, às vezes precisa um sacudãozinho para a pessoa se dar conta que ela pode sair do sofrimento se ela entrar em movimento. Mas a Isa não vai pegar ninguém na sua casa, né? Porque existe o livre-arbítrio, tá? Então, é uma decisão de cada um de querer sair da dor e viver uma vida extremamente de paz, de amor, de leveza e de gratidão. Que é para isso que nós viemos. Um beijo no teu coração e fiquem bem. Tchau!